tarde. Na aula de hoje nós vamos falar sobre aspectos gerais, né, da sociedade brasileira e também um pouco da coisa mais global. E eu acho que eu tentei trazer aspectos assim que são pouco abordados. Vamos ver se vocês gostam. Eu olhei aqui os dados da população mundial, a evolução da população de 1980 a 2020, né? São dados da ONU. E é interessante a gente ver que em 1980 os dados oficiais apontavam 4 bilhões 458 milhões de habitantes no planeta. E esse número saltou para 7 bilhões 794, quase 8 bilhões, quase 7,8 bilhões em 2020. E quando a gente olha o avanço disso, ou seja, quanto que cada continente evoluiu em termos de população, a gente vê que o continente que maior aumento teve na população foi a África, né? Ao mesmo tempo que a população mundial naquele período de 1980 a 2020 aumentou 74, quase 75%, a África aumentou em 181,4%, a Ásia também, que já é o continente mais populoso, aumentou 75%. A Europa não teve crescimento negativo, ela teve crescimento positivo de 7,8% aproximadamente. Oceania aumentou 83,9% e a América Latina, Caribe e América do Norte aumentaram 66%. Mas de qualquer forma a gente vê que realmente o continente africano foi que aumentou mais, mas a maior população mundial se encontra no continente asiático, né? Nesse quadro a gente vê a evolução da população entre os anos de 2000 e 2020 e tanto para os 10 países mais populosos do mundo quanto para o resto do mundo, né? A China aumentou 13,4%, ao passo que a Índia aumentou 37,1% entre 2000 e 2020. A Rússia foi o único país entre os 10 mais populosos que teve diminuição da população no período. E a gente vê que a tendência, né, é que a Índia ultrapasse a China. E a projeção para 2050 é que a Índia tenha 1 bilhão 656 milhões 553 mil habitantes, enquanto que a China vai ter 1 bilhão 301 627 mil habitantes. Projeção, né? No período, então, aqueles 10 países mais populosos, a população deles em conjunto aumentou 25,1% entre 2000 e 2020, enquanto que o resto da população mundial, a população completa, né, em 2000 era de 6 bilhões 145 milhões e em 2020 7 bilhões 796 milhões 615 mil, com um aumento de 26,9%. Então, a população mundial proporcionalmente aumentou mais do que a população dos 10 países com mais habitantes, né? Estados Unidos também cresceu menos que outros países, né? O Brasil aqui a projeção de crescimento foi de 21,9% entre 2000 e 2020. Um dado que eu também considero relevante é mostrar dessa população mundial quantos por cento e quantos milhões de pessoas são famintos, né, que são desnutridos. Esse quadro que eu vou mostrar para vocês faz parte de um relatório de entidades incluindo a Unicef e o ONU, né? Então, a projeção era que em 2019, 8,9% da população mundial passava fome, ou seja, era desnutrida. Na África, esse valor era 19,1%, ou seja, 19,1% dos africanos desnutridos, famintos, 8,3% dos asiáticos, 7,4% da população da América Latina e Caribe, 5,8% da população da Oceania e menos de 2,5% da América do Norte e Europa, que são os países mais ricos, né? E aqui em termos de números, quantos milhões, né? Em 2019, então, no mundo haveria a projeção de 687,8 milhões de famintos, de desnutridos,
Na África seriam 250,3 milhões, na Ásia 381,1 milhões, na América Latina e Caribe 47,7, na Oceania 2,4 e não tem dados para América do Norte e Europa. Mas agora esse ano a gente até viu na mídia documentários de que sim, que a América do Norte e na Europa também há famintos, só que esses dados não apareceram nesse relatório a que eu tive acesso, que é da Unicef, da FAO, e é um documento de 2020. E aqui nós apresentamos a evolução da população do Brasil entre os anos de 1980 e 2020, né? São dados do IBGE que eu peguei lá no sistema do Ministério da Saúde. E a gente vê, então, claro, São Paulo o estado mais populoso, seguido de Minas Gerais. E aí a gente vê aqui, de 1980 a 2020, a população do Brasil passou de 119 milhões e 11 mil para 211 milhões 755 mil 692. Nesse gráfico de baixo aqui, a gente vê quem que aumentou mais, né? O Brasil, então, aumentou 77,9% da população entre 1980 e 2020, e alguns estados da federação aumentaram bem mais que isso, né? São fronteiras, né? Muita gente se mudou para lá. E Santa Catarina a gente vê que aumentou quase 100%, 99,88%. Não houve crescimento negativo, todos os estados aumentaram. Dos estados do sul, quem mais aumentou a população foi Santa Catarina. O Paraná foi 50,9% e o Rio Grande do Sul 46,9%. Então a gente tem um quadro aí da evolução da população nos estados brasileiros de 1980 a 2020. Aqui eu trouxe uma reportagem do Globo, do G1, que baseado em dados do IBGE, né, sobre a fome no Brasil. E a gente vê um quadro assim bem preocupante, né? Aqui nesse quadro, percentual de homicídios por tipo de situação alimentar, em 2004 a gente tinha os brasileiros que estavam na condição de insegurança alimentar como 34,9% da população, enquanto que em 2018 passou para 36,7%. E a insegurança grave, que é dita fome mesmo, passou de 6,9% em 2004 para 4,6% em 2018. Nesse quadro de cima, então, a gente tinha em 2004 14 milhões de brasileiros, quase 15 milhões de brasileiros passando fome, e em 2018 10 milhões 284 brasileiros passando fome. Vejam aqui nesse mapa, né? Eu achei muito interessante esse mapa aqui, que mostra que 2,6 milhões de famintos no Brasil estão na área rural, enquanto que 7,7 milhões estão na área urbana. Mas quando a gente vê a proporção entre a população total urbana e rural, a gente vê que na área urbana 23,3% são famintos, enquanto que na área rural esse número sobe para 40% por causa da distribuição da população na área urbana e rural, né? Aqui eu fiquei muito chocada com esse dado, porque indica que em Santa Catarina tem 157 mil famintos, Rio Grande do Sul 290 mil famintos, e Paraná 248 mil famintos, São Paulo 1.123.000, ou seja, para o sul do país isso para mim é um dado muito chocante. Aliás, é chocante ver um país com toda essa produção agrícola, com tanta gente faminta, né? Isso é dado de estatística, né? Então é bem chocante mesmo. Mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre a produção agrícola e a quem que ela se destina, e dá para entender porque que no país grande produtor de alimentos tem tantos famintos. Eu estou gravando essa aula no começo de 2021 e a gente está em plena pandemia da Covid, né? E eu assistindo programas jornalísticos
no ano passado, eu vi que o governo tinha aumentado o valor do Bolsa Família e a imprensa entrevistou mulheres lá. Ah, eu sou mãe solteira. Me chamou muito a atenção porque eram muitas mulheres ditas mães solteiras. Uma moça que me chamou a atenção, ela era muito jovem, ela disse que tinha 8 filhos. E 3 filhos, outras diziam ter 3 filhos, 5 filhos, 7 filhos, tudo mãe solteira. Daí eu resolvi olhar esse dado, né? Então, quando a gente olha os dados oficiais, né, a gente vê aqui nesse quadro a evolução do número de nascidos vivos no Brasil, e é muito incrível isso, porque do total de 29.189.619 mil crianças que nasceram no período, né, mais ou menos quase 3 milhões, ou bem perto de 3 milhões de crianças por ano, ao mesmo tempo, mais de 1 milhão de crianças nascidas, né? No total do período, 46,39% são filhos de mãe solteira. Então, é um número que me chamou a atenção e realmente merece ser alertado sobre isso, né? E isso é assim, ó, é um dado que lá quando nasce o bebê, a mãe responde. E tem opção, se é casada, se é solteira, se é divorciada, se é viúva, todas as opções. Se tem união estável, não, essas mães se declararam solteiras, ou seja, não tem pai para essas crianças. Quer dizer, tem pai, mas o pai não está presente na família, né? Antes de continuar a falar sobre as mães solteiras, eu vou falar sobre um aspecto que me chamou muito a atenção nos dados. Quando eu olhei a faixa etária das mães, eu encontrei esse dado que eu achei muito chocante. Em 2009, 27.807 crianças foram filhos com mães de idades entre 10 e 14 anos. Em 2018 diminuiu, foram 21.172. No período, no Brasil, foram 261.263 bebês que nasceram com mães com idade entre 10 e 14 anos. Isso é uma tragédia brasileira, isso é uma coisa trágica, porque uma menina com 10 a 14 anos, ela se transforma em mãe por um estupro. Pela lei brasileira, estupro. A gente deveria estar defendendo essas crianças diante dessa ameaça. Aí em Santa Catarina, no período, né, 2009 a 2018, foram 4.943 bebês que nasceram de mães nessa faixa etária. E em Curitibanos, né, que é a cidade onde a gente está, na UFSC, foram 93 crianças que nasceram filhas de mães com 10 a 14 anos. Eu quis chamar atenção para isso porque realmente é muito triste, é uma tragédia. E isso a gente não deveria ter esses números. Menina de 10 a 14 anos não é para ter filho. Isso é fruto da violência, é fruto de um erro da sociedade. Voltando então para aquela questão da quantidade de mães solteiras, a proporção, no estado, no Brasil, tem se mantido acima dos 90%, dos 40% entre 2014 e 2018. Me chamou bastante atenção o estado do Rio de Janeiro, onde mais de 60% das crianças nascidas, 63% aproximadamente, das crianças nascidas de 2014 a 2018 são filhas de mãe solteira. Aqui a gente tem, né, nesse gráfico, eu coloquei uma sequência dos maiores índices, né? Então, o maior índice é do Rio de Janeiro, depois Amazonas, Mato Grosso do Sul. Em Santa Catarina, a gente teve acima de 30% das crianças nascidas e aumentou bastante no período final ali, né? Quase 40% das crianças no período são filhas de mãe solteira em Santa Catarina. E aí, a partir daquele dado de que no Brasil e no Rio de Janeiro, né, em outros estados, a proporção de mães solteiras é bem elevada, eu pensei, bom, então será que é porque é uma questão de população? E realmente, no Brasil tem mais mulheres do que homens, né? A gente olhando os dados de 2009 a 2018, a população feminina é maior do que a masculina. Ultrapassou 51% no Brasil
no período, né? E em vários estados, em todos os estados, tirando com pouquíssimas exceções, os estados mais populosos têm mais mulheres do que homens, né? As exceções são Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins e lá Mato Grosso, que tem menos de 50% da população feminina. O resto do país, realmente a população feminina é predominante. E aí, quando a gente vê a proporção de óbitos do sexo masculino em relação ao total, a gente vê que os homens são a maioria dos mortos, né? Morre mais homem que mulher. Entre 2009 e 2018, em todos os estados do Brasil e no Brasil também, houve uma proporção maior de óbitos do sexo masculino em relação ao sexo feminino. E aqui, então, também são todos dados oficiais, né? Do que os homens morrem, quais as causas de óbito. A principal causa é doenças do aparelho circulatório, né? Problema cardíaco, derrame, essas coisas assim. E a segunda causa é causas externas, ou seja, causas violentas. A terceira é câncer. Então, o câncer está atrás das causas violentas, né? Das causas externas, no caso da mortalidade masculina, no Brasil. Para o sexo feminino, também a principal causa de óbito são as doenças no aparelho circulatório, só que para o sexo feminino o câncer é a segunda causa, é muito relevante. As causas externas para o sexo feminino não são muito relevantes, tem várias outras causas que vêm antes, né? Então, para o sexo feminino é problema circulatório e câncer, enquanto que para o sexo masculino as causas externas são a segunda principal. Um outro detalhe que eu considero bem interessante é quando a gente vê essa proporção dos óbitos masculinos em relação ao total por faixa etária, né? Os óbitos masculinos, eles ultrapassam os femininos em todas as faixas etárias, exceto acima de 80 anos. Mas se a gente olhar a faixa etária de 15 a 19, 20 a 29 anos, a gente vê que 80% dos óbitos são masculinos. Gente, isso quer dizer que para cada moça que morre na faixa etária de 15 a 29 anos, morrem 4 rapazes. E até a faixa de 30 a 39 anos, 70% dos mortos são homens. O que explica isso? Por que está acontecendo isso? Vamos ver um dado. Não, aí todos ficam altos, mas aqui realmente essa faixa etária de 15 a 39 anos supera a proporção dos óbitos masculinos, supera as demais faixas etárias. E o que está causando a morte desses homens? As causas externas, ou seja, para a faixa etária de 15 a 19 anos, 80% dos jovens meninos, moços, morrem de causas externas. De 20 a 29 anos, quase 80%, e de 30 a 39 anos, mais da metade. Então, as causas externas é que estão matando esses jovens. Por isso que tem uma proporção desigual entre os óbitos masculinos e femininos. Lembrando que para cada menina nessa faixa etária morrem 4 meninos, e esses meninos estão sendo ceifados pela violência, pelas causas externas. E que causas externas são essas? De 15 a 19 anos, do total de causas externas, a maior parte dos meninos morre por homicídio, agressões, e seguido de acidentes de transporte. De 20 a 29 anos o quadro é semelhante, a maior parte morre de homicídio, assassinato, e outra segunda causa principal são os acidentes de transporte. Então, a maioria dos jovens que morrem nessas faixas etárias de 15 a 19, 20 a 29 anos, são vítimas de causas externas, quase 80% deles. A maioria é assassinado, morre por agressões e acidentes de transporte. Eu fiz questão de trazer os números totais desse problema brasileiro, né? Dessa tragédia brasileira, em que por ano nós temos, de 2009 a 2018, nós tivemos 567.657 vítimas de homicídio, de agressões. E nós tivemos no mesmo período 409.119 vítimas de acidentes de transporte.
Ultrapassou 55 mil no período, né, o número de óbitos anuais por agressões, e aqui variou um pouco a cada ano também o número de óbitos por acidentes. No total, no período 2009 a 2018, acidentes e agressões e homicídios totalizaram 976.776 mortes. Só para comparar, eu fiz questão de buscar os dados de guerras recentes, né? Na guerra da Síria, que está aquele drama lá que as pessoas migraram para a Europa para fugir da guerra civil, morreram 570 mil pessoas entre 2011 e atualmente, né? No Brasil, só para comparar, foram 976.776 pessoas. Dessas, 567 mil assassinadas, ou seja, a gente tem no Brasil números de uma guerra e nós estamos em guerra. Aqui a guerra civil do Iraque, uma guerra bastante sangrenta, 200 mil mortos. No Brasil, voltando aqui, quase 1 milhão de mortos entre 2009 e 2018, em 9 anos. A guerra civil do Iêmen, também uma guerra bem sangrenta, que ainda continua de 2015 para cá, 112 mil. Ou seja, os nossos números da violência, eles ultrapassam os números de guerras que têm chocado o mundo. E aí, quando a gente vê aqui a distribuição dessas mortes por sexo, a gente vê que a violência brasileira é masculina. Aqui a gente tem número de óbitos por agressões no Brasil. A gente vê que o sexo feminino é minoritário nisso, né? Menos de 10% das mortes por agressões são do sexo feminino. A violência é masculina. Ainda dessas mulheres que morreram, a maioria foram vitimadas por homens. Então é uma coisa que me deixou bastante chocada, já faz tempo que eu conheço esses dados. Por que o homem brasileiro é tão violento, né? Por que isso? O que nós temos na sociedade que induz os homens, os meninos a serem tão violentos? Por que isso está acontecendo aqui? Por que números de guerra, né? Homicídio com números de guerra? Eu achei importante também trazer não só os números brutos, mas os números proporcionais à população, né? Na mortalidade por homicídios, por agressões, a gente tem aqui proporcionalmente quais são os estados mais violentos. E se quebra aí um estigma, né? São Paulo é o estado menos violento do Brasil, pelo menos analisando os dados de 2009 a 2018. Quando a gente faz proporcionalmente a população, São Paulo se manteve abaixo da média nacional e muito abaixo. É um estado menos violento do Brasil. Santa Catarina, ali para a mortalidade masculina, é o segundo menos violento, ou para a feminina, o terceiro menos violento. E por incrível que pareça, né, estados do Nordeste são os mais violentos. Alagoas, Sergipe, Ceará, depois entra Pará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Espírito. Então a gente vê que os estados mais violentos, quando se faz proporcionalmente à população, as taxas de homicídio, de mortalidade por agressões maiores estão no Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro aparece aqui, ó, aqui atrás, para o sexo masculino, e para o sexo feminino também. O São Paulo ficou menos violento, o Rio de Janeiro está lá no finalzinho. Então esses dados são interessantes, porque pela televisão a gente pensa que o mais violento é Rio de Janeiro, é São Paulo. Não é. Não é. Quando se vê proporcionalmente à população, não é. Aqui a gente vê, esses números são até 2018, né? E a gente tem visto que nos últimos anos aumentou bastante a violência contra as mulheres também. Na próxima vez que aparecer dado, vai ficar evidenciado isso, né? Então, o El Salvador é o país com a maior taxa de homicídio no mundo, com 52,02 homicídios por 100 mil habitantes, que é bem mais do que a taxa global brasileira. Mas quando a gente vê isso do total brasileiro, 27,38, é o 15º lugar do mundo. Mas quando a gente vê a taxa de mortalidade masculina, ela está no pé de igualdade ali com o El Salvador, e muito mais ainda, mais de 100 por 100 mil habitantes em alguns estados. Então, a taxa de mortalidade masculina no Brasil é compatível com a do El Salvador, que é o país foi considerado o país mais violento do mundo em 2018.
tanta violência repercute também na população carcerária, né? Tenho essas manias de ficar pensando coisa chata, coisa que ninguém gosta de pensar, mas os presidiários me incomodam. Até porque as notícias são de que o Brasil tem, aqui nesse dado aqui de 2017, tinha 698 mil, quase 700 mil presidiários. E depois as notícias mais recentes que teria 770 mil encarcerados, né? Desses, 40% sem condenação, 38% sentenciado em regime fechado, 15% em regime semiaberto. E aí, quando a gente compara o cenário do Brasil com de outros países, né, o país que tem o maior número de presidiários, população prisional maior dos Estados Unidos, com mais de 2 milhões, a taxa de aprisionamento, taxa de ocupação de centro. Aqui a taxa de ocupação do Brasil é maior do que 100%, claro. E aí tem China, também 1.649.000 presidiários, mas se a gente comparar o tamanho da população chinesa também, né? Rússia, Tailândia, Índia são os países que mais têm presidiários. E isso me incomoda, isso me deixa chateada, porque no Brasil o presídio não é um lugar humano, né? É desumano. E que população é essa que está encarcerada? E por que está encarcerada? Por causa da violência. E por que tudo isso, né? Agora eu vou falar uma coisa bem particular. Eu acho que é a educação. Quando a escola fica ruim, quando a gente poderia ter um país bem diferente se a escola fosse boa. Que daí muita gente não ia cair na criminalidade. Penso eu, né? Aqui eu também achei importante detalhar um pouco as mortes por acidente de transporte no Brasil. Também os homens são a maior parte das vítimas de acidente de transporte, né? São 82,1% no período de 2009 a 2018, eles constituem 82,1% do total. E os números não são pequenos. 409 mil pessoas morreram, e a gente não está falando aqui dos que ficaram com sequelas permanentes, né? Não estou falando de outras coisas, estou falando dos óbitos. E aqui um dado que também considero bastante relevante é do que tipo de veículo está envolvido em acidentes letais, né? Do total de 409.119 daquele período de 2009 a 2018, 19,2% atropelamento, 28,4% acidente com moto e 22% acidente com automóvel. E a maior parte dos óbitos são registrados nisso. E é interessante falar que, tradicionalmente, historicamente, os atropelamentos eram a maior parte, resultavam na maior parte dos óbitos, e a moto ultrapassou isso já faz alguns anos. Então, hoje, a maior parte dos óbitos é resultante de acidente com motos. E esse quadro continua. As motos continuam sendo o principal veículo envolvido em acidentes fatais. E aqui, então, quais são os estados, né, que têm maior mortalidade? E é interessante verificar, eu coloquei dados aqui do Uruguai, Chile, Argentina e Estados Unidos. O Brasil ultrapassa essas taxas desses países, né? No Brasil também, mais do que nos Estados Unidos, nós temos uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes maior do que nesses países aí. E os estados onde maior taxa por 100 mil habitantes é Tocantins, Mato Grosso, Rondônia. Quando a gente vê para o sexo masculino, aqui para o total da população dos óbitos é 20 por 100 mil habitantes, quando a gente vê para o sexo masculino já chega a quase 40 por 100 mil habitantes, né? Então, a proporção de óbitos para o sexo masculino é bem maior do que o total, claro, porque as mulheres são a minoria das vítimas. Eu coloquei isso aqui só para comparar com os dados gerais de cada país. É uma tragédia brasileira. Outras tragédias, né?
Até agora eu só falei de coisas trágicas, né, nesse nosso país, mas eu acho que é bom a gente falar. É bom a gente falar que o Brasil está numa guerra, que essa guerra repercute em muitas mortes por homicídio, muitas mortes por acidentes de transporte e também presidiários, e tem algo muito doentio na nossa sociedade, não é de hoje, só que esses dados ficam escondidinhos. Eu gosto de trazer coisa que está escondida, porque eu acho que a gente só consegue mudar uma realidade ruim se a gente conhece. Se fica tudo escondido, a gente nunca vai mudar. Então, esses dados são chocantes, mas são necessários. É necessário que se conheça esses dados, que se fale sobre eles. Então, continuando com a nossa conversa, com os nossos dados sobre a sociedade brasileira, tem um outro dado que me perturba muito, me deixa muito chateada, que é o baixo índice de tratamento de esgoto no Brasil e a poluição hídrica que isso causa, né? Na região norte, a gente tem 25,9% do esgoto coletado. Desse coletado, 83,36% é tratado, ou seja, no total 21,7% da água fornecida, o esgoto gerado é tratado. Se faz isso porque considera-se que toda a água fornecida vira esgoto, então tem-se o índice de tratamento de esgoto em relação à água fornecida. Quando a gente vê que a população total da região norte ultrapassa 18 milhões e a população urbana ultrapassa 13 milhões de pessoas, a gente vê que realmente o que sobra de esgoto que vai para os rios, que vai para o mar, que vai para os recursos hídricos, não é pouca coisa. Aqui, região nordeste, também é uma região muito populosa, né? A população total de 56 milhões de pessoas, quase 42 milhões de habitantes na área urbana, e a gente tem 36% do esgoto tratado. Isso é muito trágico. O tamanho da população indica o tamanho da poluição e quão pouco é tratado disso. Quão pouco é tratado do esgoto gerado. Agora, quando a gente vê a população do sudeste do Brasil, é a população maior do país, né? 81.647.000 pessoas na área urbana. E no sudeste do Brasil, a gente tem índices um pouco, 50% do esgoto tratado. Vocês imaginam os estados mais populosos do Brasil com esse índice de tratamento de esgoto. São Paulo ainda é o estado que mais trata esgoto. Mas eu queria chamar a atenção para um dado aqui, que é o seguinte, ó. Aqui a gente tem índice de coleta de esgoto e índice do tratamento do esgoto coletado. Gente, quando um órgão público coleta esgoto, 68%, e trata só 67% desse esgoto coletado, o que esse órgão, essa concessionária de serviço público está fazendo? Ela coleta, coloca tudo num tubão, tudo num cano gigante lá, e aqui joga na natureza quase 33% do que ela coletou, ou seja, ela concentra essa poluição. Ela coleta, mas não trata. Vejam o tamanho do crime ambiental que isso significa. O órgão responsável pelo saneamento básico é que faz isso, porque o órgão responsável pelo saneamento básico é que coleta e não trata. Ou seja, do total coletado, trata 67,5%. O resto o que faz? Joga in natura na natureza. E joga in natura muitas vezes no próprio rio, onde vai ser coletada a água de abastecimento para as cidades que vêm depois. Isso é muito, muito horrível, é um crime ambiental muito grande, ainda mais quando a gente está falando da região sudeste com essa população imensa. É muito horrível esse dado. Isso é crime, coletar e não tratar. E aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Gente, o sul do Brasil é considerado uma região avançada, uma região evoluída. Vejam que vergonha. O Paraná coleta 73% do esgoto e desse trata 99,62%. Parabéns pelo Paraná, porque no global ele trata 73,2% do esgoto total. Vejam Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vergonha! Que vergonha!
Rio Grande do Sul trata 26%, Santa Catarina 27%. Isso que é para ser uma região desenvolvida. Que vergonha! E o tamanho da população não é pequeno não, região sul, 25 milhões de habitantes. Imagine tudo isso indo para o rio, indo para o mar. Agora na região centro-oeste, Distrito Federal tem um índice um pouco melhor, mas o resto também é trágico. 53,88 para uma população urbana, não estou falando de população rural, 14.323.000 pessoas. Ou seja, esse cenário é vergonhoso. Vergonhoso. Ano passado foi aprovada a nova lei do saneamento e espera-se que esses índices melhorem, mas sinceramente vamos aguardar, porque agora com essa crise aí do coronavírus, ninguém nem sabe o que vai acontecer com todas essas metas, né? Então, no Brasil como todo, coleta-se 58% do esgoto, trata-se 74% do que é coletado, ou seja, quem coleta já faz o favor de não tratar 100%, e o total tratado é 46% no Brasil, com uma população com mais de 200 milhões de habitantes. Isso é uma vergonha mesmo. E aí a gente tem outras consequências atreladas a isso. Tratando do sul do país, eu peguei as 10 maiores cidades, né, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acho um dado relevante, já que nós estamos aqui na região sul. Então, o Paraná trata, né, como um todo 73,2% do esgoto, numa população de 11.348.000 habitantes. 11.348.000 habitantes. Os índices das grandes cidades do Paraná são índices bons, né, de tratamento, exceto Colombo, né, que é a oitava mais populosa, que é 58,5% do esgoto tratado. Parabéns para os paranaenses. Agora, Santa Catarina, gente, Santa Catarina, 27,8%. Joinville, com 583.000 habitantes, trata 25% do esgoto, gente. Floripa, capital, 48%. Blumenau, 32%, uma cidade riquíssima, industrializada. São José, riquíssima. Chapecó, 55,7%. Aqui eu estou falando só do esgoto gerado por humanos, tá? Depois eu vou falar da pecuária. Itajaí, vejam, Itajaí é uma cidade portuária rica, com 14% de tratamento de esgoto. É uma lástima, gente, é uma lástima, é uma tragédia isso. O Rio Grande do Sul, com uma população quase igual ao do Paraná, 26%. Paraná trata 72%, Rio Grande do Sul 26%. Porto Alegre, ó, capital, irmã gêmea de Floripa, trata 49% do esgoto. Floripa é 48%. E assim vai, cada índice mais vergonhoso que o outro. Tamanho da população dessas cidades para jogar esgoto in natura na natureza. Caxias do Sul, ó, 504.000 habitantes, 39%. Porto Alegre, com mais de 1 milhão, quase 1.500.000 habitantes, tratando 49%. É muito vergonhoso. E eu queria explicar o seguinte: muita gente pensa, mas lá na minha casa tem fossa, tratamento de esgoto. Lá no prédio tem fossa. Gente, numa área rural, os sistemas alternativos, como é fossa, eles são necessários e são corretos, porque a população, vamos dizer, uma casa ou uma comunidade pequena que tratar o esgoto na área rural com fossa, tá certo? Depende também das características do solo e do lençol freático, porque às vezes a fossa só serve para poluir mais, né? Mas numa área urbana é impossível, a fossa não vai dar jeito em nada. Por quê? Porque a água não some. Na hora que a pessoa dá descarga, na hora que a pessoa usa aquela água, aquilo vira esgoto, essa água vai para algum lugar. Se for para na área urbana, for para a fossa, ela sofre um tratamento na fossa, mas depois ela sai. Quando ela sair, ela vai para onde? Vai para o ambiente? Ou ela infiltra no solo e não é isenta de poluição, não é isenta de carga de poluição, ela vai infiltrar no solo e vai contaminar o lençol freático. Então não adianta, em área urbana tem que ter tratamento de esgoto coletivo, coletar o esgoto e tratar numa estação. Fossa não dá jeito nisso. Por quê? Porque a proximidade das casas, a população concentrada, inviabiliza a eficiência e só vai dar poluição mesmo, principalmente dos recursos hídricos, né? Vai poluir o solo, vai poluir os recursos hídricos da região. E isso em algumas cidades populosas e com solo arenoso, isso é uma tragédia. Acabou com o lençol freático. O lençol freático, que é o lençol de água subterrânea, ele vai ficar permanentemente contaminado.
porque é muito difícil purificar. Aquela água vai ficar para sempre uma água suja, uma água poluída, né? Infelizmente isso acontece muito em muitas cidades brasileiras. A água subterrânea está comprometida por muitos anos, provavelmente para sempre. Aqui eu trouxe uma figurinha de como funciona no geral um sistema de tratamento de água, né? Então, coloca-se a água é captada, daí ela vai passar por adição de produtos químicos para precipitar o material presente ali, para ela ficar límpida, né? Às vezes já se bota cloro, porque às vezes, dependendo do nível de poluição, já se coloca cloro logo na entrada para matar as algas, e aí a gente tem a produção de organoclorados que ficam, né, e são substâncias tóxicas e que não vão ser eliminadas, então já se tem o problema. O alumínio também não é isento de toxicidade, então o ideal seria não usar sulfato de alumínio, mas sulfato de ferro como agente aglutinante para precipitar essas impurezas, né? E aí passa por um processo de filtração e vai para um reservatório de água tratada. Então passa por carvão ativado, areia, cascalho e até vai para um reservatório de água tratada. Pergunta-se, isso é suficiente para eliminar tudo? Não. A água tratada que recebe cloro, o cloro ele mata os germes. Então, em geral, assim, no geralzão, a água que chega na torneira das pessoas, se não tiver contaminação depois, né, ou na caixa d'água da pessoa, ou na rede de distribuição, se não tiver vazamento, a água chega sem agentes biológicos que podem causar doenças. Porém, não chega isenta de produtos químicos perigosos. Por quê? Depende da fonte. Se a fonte for pura, não tiver nenhum contaminante químico, orgânico ali, beleza. Mas se essa fonte for um rio poluído, vai ter resíduo de detergente, vai ter resíduo de produtos químicos industriais, vai ter resíduo de medicamentos, vai ter muitos resíduos de produtos químicos que não vão ser totalmente retirados da água na estação de tratamento, não nesses tratamentos convencionais que se usam no Brasil. Ou seja, na estação de tratamento de água consegue-se eliminar, sim, a maior parte, ou quase toda, a poluição biológica, mas a poluição química, não. Já existem mais estudos, mas eu gostaria de apresentar esse estudo que o professor Wilson Jardim e a equipe dele fizeram lá em Campinas, na região de Campinas, no manancial de abastecimento público que vem do rio Atibaia. Gente, o que eles encontraram nessa água realmente é chocante. Encontraram cafeína em todas as amostras. Por que cafeína? Porque as pessoas consomem café e outros alimentos contendo cafeína. Quando elas urinam, essa urina vai para o esgoto não tratado, para no rio, que serve manancial de abastecimento público. Essa cafeína não sai no sistema de tratamento. Então, isso aqui é resultado de análise de água de abastecimento, cheia de cafeína. Por quê? Porque o esgoto chegou lá no manancial de abastecimento público, levando o resíduo de cafeína que as pessoas eliminaram. Tem medicamentos, mas que chama a atenção também é que todas as amostras tinham, a grande parte das amostras tinha estradiol, que é presente em pílulas anticoncepcionais, bisfenol A, que é um produto químico industrial que tem efeito hormonal, efeito de hormônio feminino. Vejam vocês que esse manancial de abastecimento público está com a água contaminada por bisfenol A. Esse bisfenol A ele causa câncer de mama, câncer de próstata, causa problemas sexuais, principalmente em crianças. São muitos efeitos. E a mesma coisa o fitalato, o dibutilfitalato, que é outro produto industrial que também causa problemas seríssimos. Na câncer de mama, câncer de próstata, problema de desenvolvimento sexual, infertilidade. Para isso, eu gostaria que vocês assistissem, eu gostaria mesmo, que vai estar nas tarefas, ver o vídeo Futuro Roubado, que está disponível gratuitamente no YouTube, né?
no YouTube não, tem esses links aqui que deixam assistir o filme, que fala justamente dos efeitos dessas substâncias industriais como hormônios sexuais. É muito chocante, os dados são muito chocantes, principalmente esses dados aqui que mostram do estudo muito bem feito por pesquisadores brasileiros, mostrando que a água que chega na torneira está contendo essas substâncias extremamente danosas para a saúde das pessoas. Diabetes, depressão, porque quando mexe no sistema hormonal, mexe em tudo, né? E eles encontraram bisfenol A e dibutilftalato em todas as amostras. Isso é muito chocante. Então é tarefinha, vocês vão assistir o filme Futuro Roubado. E esse livro que nós publicamos em 2018 tem um capítulo só sobre isso para vocês esclarecerem melhor dúvidas sobre esse assunto. Mas vocês, por favor, assistam esse vídeo que vocês vão entender. É rapidinho, é um vídeo, não tem 30 minutos, tá? Para entender o tamanho da tragédia que significa isso. A presença de desreguladores endócrinos em água de abastecimento que abastece uma população muito grande. Tanto hormônios quanto esses produtos industriais aqui. Esse programa de qualidade da água do Ministério Público, do CCO, tem como objetivo verificar a qualidade da água tratada distribuída nos municípios catarinenses em seus diversos parâmetros de análise, inclusive em relação à presença de resíduos de agrotóxicos. Na verdade, a legislação prevê que as secretarias municipais de saúde, as vigilâncias sanitárias municipais e também os responsáveis, né, as concessionárias dos serviços públicos de abastecimento de água, eles devem ser cuidadosos, eles devem assegurar a qualidade da água. E o Ministério Público, na sua missão de acompanhar esse trabalho, então resolveu aprimorar as análises, verificar o que estava acontecendo e, para isso, buscou recursos junto ao Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados, submeteu projetos e conseguiu, então, recursos para analisar 100 amostras de água em 2018 e outras 100 em 2019, analisando, então, 204 princípios ativos. E agora a boa notícia é que em 2020 e 2021 eles conseguiram recurso para analisar 600 análises, né? Com esses recursos, o CCO então realizou uma licitação pública e com parâmetros de qualidade dos laboratórios concorrentes, então foi escolhido, né, um laboratório lá de São Paulo que atendia os requisitos da licitação. Também teve a parceria, nesse trabalho teve a parceria da ARESC e da ARES, que são agências reguladoras. A ARESC, Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, e a ARES, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento. Os técnicos dessas agências foram treinados e eles que realizaram as coletas de água lá nos sistemas de abastecimento, né, dos municípios, acondicionaram e transportaram dentro dos parâmetros necessários para a conservação de amostras e depois enviaram para São Paulo, então, para o laboratório contratado realizar as análises. Nesse trabalho foram realizadas, então, análises para aferição da presença de 204 princípios ativos de agrotóxicos que estão listados aqui do lado. O interessante é a gente observar que a legislação atual prevê que a cada 6 meses as concessionárias do serviço público de distribuição de água, elas devem apresentar o relatório de aferição da presença de 27 ingredientes ativos. Então, o Ministério Público evoluiu nisso, né, e incluiu 204 ingredientes ativos. Eu só gostaria de observar que, atualmente, pelo menos a última vez que eu analisei isso, que eu busquei essas informações, o Brasil tem hoje 404 ingredientes ativos de agrotóxicos autorizados para uso. Então, vejam que coisa interessante.
A legislação federal, que é a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde número 5/2017, exige a análise de 27 ingredientes ativos. O Ministério Público conseguiu recursos para analisar 204. E, na verdade, a gente tem 404 ingredientes ativos químicos e agrotóxicos com uso autorizado no país. Ou seja, existe uma distância muito grande de que é usado e o que é analisado, né? Seja por exigência legal, que é a Portaria do Ministério da Saúde número 5/2017, ou seja por iniciativa do Ministério Público de Santa Catarina, que são os 204 que foram analisados aqui em 2018 e 2020. E aqui os dados, né, de quando foi coletada a água, o município e os ingredientes ativos e a concentração. Eu gostaria de enfatizar uma coisa, eu coloquei aqui em amarelo, né? Na União Europeia existe um limite legal que foi estabelecido lá, que é de 0,1 microgramas por litro de cada ingrediente ativo, ou seja, na União Europeia estabeleceu-se que o limite aceitável para a presença de agrotóxico na água é de 0,1 microgramas por litro, não interessa qual ingrediente ativo. E quando tiver mais de 1, o limite máximo da soma é 0,5 microgramas por litro. A diferença que aqui a gente vai ver é que na portaria do Ministério da Saúde 5/2017 tem estabelecido limite para alguns ingredientes ativos que não é 0,1. São diferentes parâmetros para cada ingrediente ativo, o limite máximo de resíduo é diferente. Por que é diferente? Porque na Europeia foi uma decisão política. Eles decidiram que o máximo que eles aceitam é 0,1 microgramas por litro de cada ingrediente ativo de agrotóxico. No Brasil, a legislação leva para calcular esse valor do limite máximo de resíduo aceitável, é levado em consideração o que se tem na literatura em relação a testes com animais. Dos efeitos em animais, então projeta-se isso para o ser humano e determina-se o valor máximo permitido em água, considerando o consumo diário, considerando o peso e etc. Então, aqui a gente vê nessa tabela é o seguinte: em todas as análises que resultaram desse trabalho do Ministério Público, nenhuma amostra ultrapassou o limite permitido no Brasil, nenhum. Todas as amostras estiveram dentro do limite permitido. Mas se estivéssemos na União Europeia, todos esses municípios que aparecem em cinza aqui, ó, a água não seria considerada própria para consumo se fosse na União Europeia. Por quê? Ou ultrapassou 0,1 microgramas por litro, um ingrediente ativo ou mais, ou a soma dos ingredientes ativos ultrapassou 0,5 quando tinha mais de um, ou as duas coisas juntas. Então vejam que aqui a gente tem só um município que ficou fora disso, né, que teve abaixo de 0,1 microgramas por litro. Os outros todos, Agrolândia, Água Doce, Arvoredo, Balneário Camboriú, todos na União Europeia não teriam essa água considerada própria para consumo, e aí a concessionária do serviço teria que procurar outra fonte ou dar um jeito de purificar mais essa água, né? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção e que vai aparecer nas outras tabelas também é que aqui tem se o manancial é superficial ou subterrâneo. Eu fiquei muito chocada com os dados para os mananciais subterrâneos, que a gente vai ver na tabela, tem vários mananciais subterrâneos em que apareceu a presença de agrotóxicos. Por que isso é grave? Porque a água subterrânea é muito difícil de purificar, de eliminar poluentes,
Porque na água, não que não seja grave quando aparece em água superficial, mas quando é água superficial, os mecanismos naturais de depuração são mais eficientes, né? A presença do ar, a aeração, a presença da luz solar, tudo isso ajuda a ir eliminando essas substâncias com o tempo. Enquanto que em lençol subterrâneo não, é uma contaminação praticamente permanente. Esses mananciais subterrâneos que apresentaram agrotóxicos, é muito difícil que esse resultado mude. Talvez piore, mas melhorar vai ser difícil, ou seja, minimizar essas concentrações, desaparecer com esses poluentes vai ser difícil, quando o manancial é subterrâneo. Aqui a gente já pode ver que em algumas análises, né, como Balneário Camboriú, em 2019, em outubro, apareceram aqui 5 ingredientes ativos. Agora em 2020, né, mais 4. Arvoredo aqui em 2019, 3. Esse fato de aparecer mais de um ingrediente ativo em cada análise é comum. Novamente aqui a gente tem nessa outra tabela os municípios, a maioria não seria, a água seria reprovada para consumo na União Europeia, né? E a gente tem aqui mais de um ingrediente ativo em várias análises. Observem a atrazina, tá? A atrazina e cimazina, elas aparecem em várias análises e elas são substâncias que têm aparecido em análises no mundo inteiro. Depois eu vou falar um pouco sobre isso também, porque a atrazina, ela, principalmente em lençol subterrâneo, ela está aparecendo muito até na Europa, onde ela foi proibida desde 2004, né? Ela está se mantendo lá, então é uma preocupação e ela é muito perigosa, a atrazina, e a cimazina também. A gente vê aqui, então, municípios, né? Coronel Freitas aqui também, lençol subterrâneo com 3 ingredientes ativos, né? Novamente. Aqui nessa outra Ilhota, né? Nossa, Ilhota deu 5 ingredientes ativos numa análise, né? Observem que, gente, Imbuia, vejam Imbuia, gente. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ingredientes ativos. 10. Gente, 10 ingredientes ativos, e o detalhe, foi uma única coleta, gente. Vocês imaginem, se em uma única amostragem encontraram 10 ingredientes ativos, a gente pode se preocupar mais ainda se pensar que, se for feito monitoramento a cada 3 meses, né, mais de uma vez, se coletar a água de lá mais de uma vez, o que não vai encontrar, né? Se foi assim uma vez só e apareceram 10, imagina se fizer um monitoramento mais contínuo, né? Mais frequente. É muito sério isso. Aqui nessa outra tabela, né? Aqui Itapema também, Itaiópolis. Olha, vejam quantos ingredientes ativos de uma vez só, né? Muito sério isso, muito sério. Vários municípios, várias águas com mais de um ingrediente ativo. Não que aqueles que apresentarem um único ingrediente ativo não signifique risco, claro que significa, né? Aqui Mafra, vejam que poucos municípios teriam a água aprovada, né? Os que estão em branquinho aqui aprovado, os que estão em cinza não seria aprovada para consumo na União Europeia. São quase todos, poucos saem disso. Navegantes, né? Uma cidade bem conhecida aqui em Santa Catarina, vejam quantos ingredientes ativos aqui. E assim a gente vai vendo alguns ingredientes ativos se aparecendo em vários municípios, né? Algumas coletas 2019, outras 2018. Aqui Quilombo, vejam, também Quilombo também é subterrâneo. A quantidade de ingredientes ativos que foram detectados, aferidos ali, né? Rio do Sul, nossa, Rio do Sul é uma cidade grande aqui de Santa Catarina. Quando foi divulgado esse resultado, com 7 ingredientes ativos em 2018, a população ficou muito alarmada. E é para ficar mesmo, né? Isso é um risco para a saúde pública, isso demanda
uma ação para que se minimize isso, né? A gente tem que encontrar saídas para isso. Rio Negrinho também. Me chamou muito a atenção aqui o resultado para Santa Rosa de Lima, que foi agora em 2019. Gente, 5 ingredientes ativos em água subterrânea. Isso é muito sério. E assim, outro, São João do Sul também, 4 ingredientes ativos em água subterrânea, né? Então, os resultados, eles não são animadores, eles são preocupantes. E aqui eu tenho uma outra tabela que foi feita de uma forma um pouco diferente. A gente colocou aí o ingrediente ativo, os municípios em que foi aferida a presença desse ingrediente ativo nas águas de abastecimento e o limite que é estabelecido na portaria 5 de 2017 do Ministério da Saúde. Vejam, 2,4D é 30, na União Europeia é 0,1. Então a diferença é muito grande. A atrazina, gente, foi proibida na União Europeia em 2004. E vejam a quantidade de municípios que apresentaram atrazina na água, né? O limite no Brasil é 2. Então vejam a diferença que é. E lá mesmo na União Europeia, mesmo tendo sido banido, a princípio ninguém usa mais e ele está aparecendo em muitas águas subterrâneas. É muito preocupante. A atrazina está sendo considerada quase um produto orgânico persistente, porque está aparecendo em muitas amostras. Quando se realiza estudos dessa natureza em vários países, a atrazina é muito comum. Aqui Benomil demorou, né, foi proibido, fungicida proibido em 2002 na União Europeia, recentemente banido no Brasil, também foi encontrado em vários municípios. Bentazona, bifentrina, bromopropilato, ó, também apareceu em Itapema, foi banido em 2002 na União Europeia e banido no Brasil recentemente. O Brasil demora muito para proibir, sabe? Em relação aos outros. Carbendazim, também proibido desde 2006, no Brasil não foi proibido ainda. Carbofurano, recentemente foi banido no Brasil. E aqui os outros que apareceram, né, nos municípios de Santa Catarina, nas águas. Diuron, vejam, o diuron apareceu em muitos municípios. O limite lá na União Europeia é 0,1, aqui é 90. Fipronil também apareceu, é banido desde 2007 na União Europeia. Metolacloro, recentemente banido no Brasil e em 2002 já tinha sido banido na União Europeia. Vejam aqui nessa última parte da tabela, aparece mais. Gente, vejam quantos ingredientes ativos nós encontramos nas águas de abastecimento dos municípios catarinenses que são banidos, né, o uso proibido lá na União Europeia em 2000, 2002, no começo dos anos 2000, e no Brasil ainda não é proibido. Aí eu pergunto para vocês, por que isso? Por que na União Europeia é banido e aqui no Brasil não é banido? Será que o corpo humano é diferente no Brasil e na União Europeia? Será que o risco que os europeus encontraram e eles consideraram inaceitável o uso dessas substâncias porque o risco era inaceitável para a saúde pública? Por que lá é inaceitável e aqui não é? Será que os nossos bebezinhos eles são mais fortes? Assim, o ser humano no Brasil ele é mais forte do que os europeus? Eu acho que não, né? Até onde eu sei, o corpo humano é igual em todo lugar do planeta. Então, qual é a diferença? A intuição me diz que lá a vida vale mais, né? Porque se lá é veneno perigoso e é banido e aqui não é banido, aqui a gente está sendo menos defendido, né? A gente está sendo mais atacado. Eu acho isso. Então, uma coisa que eu gostaria de sugerir nesse evento é que a gente sugerisse isso. Baniu na União Europeia, vai banir aqui também.
Mas não só na União Europeia. Gente, hoje o Brasil é a maior lixeira química do mundo, porque os outros proíbem antes da gente. É uma vergonha. Eles proíbem lá e mandam tudo para cá. Quando baniram o organofosforado na China, vieram muitos navios cheios de organofosforado para vender no Brasil, porque o Brasil não proibiu, cara, proibiu bem depois. Então a gente tem que ficar alerta sobre isso, a gente tem que parar de ser lixeira, sabe? De receber lixo dos outros, que eles não querem, eles mandam pra gente, porque a gente demora para proibir. Até uma sugestão essa, que a gente use a legislação da União Europeia, que a gente aproveite eventos dessa natureza para acionar os nossos legisladores para que eles introduzam no Brasil uma lei desse tipo. Proibiu na União Europeia, proibiu aqui, pronto. Não precisa ficar estudando tudo de novo. Por que a gente tem que permitir isso, né? Vamos fazer um acordo com a União Europeia. E até interessante em termos comerciais, porque o Brasil está querendo fazer esse acordo do Mercosul com a União Europeia. Se a gente proibir aqui o que eles têm proibido lá, isso já vai ser um avanço para que o acordo progrida, porque tem vários agricultores criticando isso. Eles não podem usar lá e o Brasil usa, quer dizer, a gente vai exportar produtos contendo resíduos de agrotóxicos que são proibidos lá. Se o Brasil proibir o que é proibido na União Europeia, vai ser um ganho em termos comerciais, inclusive, por causa desse acordo com o Mercosul, né? É um dos pontos que está barrando esse acordo com o Mercosul, que está dificultando, é justamente isso, a diferença na legislação. Esse estudo aqui foi realizado na União Europeia. Aqui está o mapa, né, dos pontos de coleta em vários países. 29 córregos para analisar 275 agrotóxicos e 101 medicamentos de uso veterinário. Vejam vocês que na União Europeia todos os córregos analisados estavam contaminados por misturas de agrotóxico e medicamentos. Nesses locais foram encontrados 103 agrotóxicos, sendo que 24 já foram banidos na União Europeia, e além de 21 medicamentos de uso veterinário. Aqui também apareceu bastante atrazina. E olha que a atrazina foi proibida em 2004 lá, mas ela fica no ambiente, né? Então é uma tragédia isso, porque isso são fontes de abastecimento de água lá também. Então vejam vocês que o problema não é só nosso. Nossa regulação é frágil, o Brasil é um país frágil em termos institucionais, mas o problema não se restringe a isso não, infelizmente. Então, nesse mapa aparece aqui em azul onde apareceu agrotóxico e em vermelho onde apareceu medicamento de uso veterinário. Dá para ver que realmente em poucos locais não apareceram os dois, né? Esse estudo divulgado, né, publicado esse ano, em 2021, traz os resultados da análise de 1.204 poços, que representam 70% do volume bombeado para água de abastecimento nos Estados Unidos, né, de água subterrânea. E as análises de 107 ingredientes ativos e 116 produtos da degradação demonstraram que 41% desses poços tiveram a detecção positiva de ingredientes ativos. E é muito chocante isso. E está lá a atrazina também. Atrazina, hexazinona, tebutyron, que também foram encontrados nos estudos aqui de Santa Catarina, né? Então, em 41%. Em 11% foram encontrados pesticidas, 10% foram encontrados somente os produtos da degradação deles, e em 20% das amostras a mistura, né, do produto, do ingrediente ativo e dos seus produtos da degradação. Então vejam, é um cenário muito ruim. 41% dos poços onde a maior parte da água é retirada para consumo nos Estados Unidos também apresentaram contaminação. Aqui eu trouxe os dados do IBAMA da quantidade de agrotóxicos, né, de ingredientes ativos de agrotóxicos comercializados no Brasil em 2019.
Segundo o IBAMA, foram 620.537 toneladas de agrotóxicos. A região norte, 26.344 toneladas. Centro-oeste, que mais consumiu, 209.978. Nordeste, 56.066 toneladas. Sudeste, 140.754. E vejam que o sul, a região sul, consumiu mais que o sudeste, 150.449 toneladas. E aqui, sem definição da localização, 36.944. Mas vejam, esse dado é parcial. O próprio IBAMA já lá no relatório ele diz que é parcial. Por quê? Porque só são apresentados os dados, são computados os dados quando tem mais de 3 fabricantes do ingrediente ativo no Brasil. Quando tem menos de 3 fabricantes, eles não divulgam o dado porque é tido como segredo comercial. É segredo, como é, direito autoral lá, que não pode divulgar. Então, esses dados não são completos. Mesmo assim, quer dizer que em um único ano foram despejados 620 mil toneladas, 537 toneladas de ingrediente ativo no nosso país. Na região sul, que é uma região territorialmente pequena, 150.449 toneladas. É muita coisa. Então, não basta a gente falar da quantidade, né, dos agrotóxicos aplicados no Brasil. Tem muitos detalhes que a gente pode falar sobre isso. Quais são os 10 mais vendidos? Aqui a gente tem uma tabela com os 10 mais vendidos em 2019. Glifosato sozinho responde, se somar os outros e comparar com o glifosato sozinho foi mais vendido, né, em toneladas do que todos os outros juntos. Ele é disparado o primeiro e em grande quantidade. Mais de 30% do agrotóxico usado no Brasil é glifosato. Aí, em segundo, o 2,4-D, mancozeb, o acefato, que é proibido na União Europeia, a atrazina, proibida na União Europeia, clorotalonil, proibido na União Europeia, dicloreto de paraquat, proibido na União Europeia. O paraquat foi proibido, agora estão tentando ressuscitar, mas felizmente eles estão mantendo a proibição. E malationa, enxofre e clorpirifos. Clorpirifos também banido na União Europeia. Então vejam que em 2019, dos 10 ingredientes ativos e agrotóxicos mais usados no Brasil, 5, quer dizer, metade já foram banidos na União Europeia já faz tempo. Por que foi banido na União Europeia? Porque lá eles entenderam que não é aceitável o risco de usar essas substâncias. O acefato, citotóxico, genotóxico, sobre espermatozoides, causa de diabetes, hiperglicemia, disfunção do metabolismo, danos ao DNA e câncer. Muito disso vem da atividade também hormonal, atividade desreguladora endócrino, né? A atrazina, famosíssima, porque está aparecendo em tudo que é água ao redor do mundo, inclusive no Brasil, em água subterrânea. Por que foi proibida em 2004 lá, na Europa? Câncer de estômago, linfoma não Hodgkin, câncer de próstata, tireoide, ovário, mal de Parkinson, asma, respiração, infertilidade. Na verdade, todos esses efeitos aí são associados principalmente ao efeito desregulador endócrino da atrazina. É muito sério, gente, é muito sério. A atrazina é uma substância muito perigosa e olha, vejam vocês que a quinta mais usada no Brasil, antes era até mais usada. Clorotalonil, desregulação endócrina também, novamente, né, afeta os hormônios, afeta a fertilidade, afeta o comportamento sexual, dá inúmeros problemas na saúde. Câncer e mau desenvolvimento em crianças. Clorpirifos, câncer no cérebro, colo retal, leucemia, vários tipos de câncer, mal de Parkinson, Alzheimer. Gente, olhem a lista do que causa esse tal de clorpirifos. E ele é muito utilizado ainda. É muito difícil a gente estudar tudo isso, porque a gente vê coisas que... Depois a gente vai mostrar os dados sobre o câncer no Brasil e comentar sobre isso. É muito triste. E não é só o câncer, tantas doenças aí degenerativas, né? Tantos problemas de saúde que a gente tem certeza que são provenientes da contaminação ambiental. O glifosato, gente, a Monsanto que criou o glifosato, né?
foi tão interessante. O glifosato ele não era usado como agrotóxico. O primeiro uso dele era para limpar caldeiras, sabe quando dá incrustação nos canos lá, que quando tem sais na água. E aí o pessoal começou a usar o glifosato para limpar esses canos, para tirar a incrustação de metais, e jogava o resíduo nos terrenos lá e viram que aquilo matava a vegetação, era um herbicida. Aí a Monsanto foi lá e patenteou como herbicida. Por que é herbicida? Porque esse glifosato ele tem grande afinidade por metais, ele se liga ao centro ativo de enzimas que impedem o desenvolvimento do vegetal. E é por isso que ele é tão perigoso, porque ele se liga a metais com muita facilidade, e os metais fazem parte de enzimas fundamentais para a saúde, não só dos humanos, né? No nosso caso, o glifosato ele afeta a flora intestinal, que é responsável por produzir os aminoácidos que nós não produzimos, que são os aminoácidos com cadeia aromática. Então ele impede isso, e com isso impede a produção de neurotransmissores, de hormônios e tudo. É um estrago. Mas aí, quando a empresa lá, a Monsanto, ela seguiu o seguinte, regra, né, que não é só para a Monsanto, para todo agrotóxico, tem que demonstrar que não causa danos à saúde de animais de laboratório durante 3 meses de testes. Então, durante 3 meses, eles apresentaram os dados, não aconteceu nada. Só que teve um pessoal da França, que é muito danado, que pensou, não, vamos fazer o teste com glifosato, mas deixar o bicho viver, não vamos deixar em 3 meses, vamos deixar ele morrer de velho. E aí, então, eles fizeram 3 grupos de animais, 3 grupos de camundongo, de rato, coitadinhos. Eles alimentaram os ratos com milho transgênico. Outro grupo alimentou com milho transgênico e água com resíduo de Roundup, com glifosato lá dentro. E outro grupo de ratos deu água com Roundup. E o que aconteceu? Depois de 4 meses de vida, esses ratos começaram a apresentar vários problemas, e o final da vida deles aparece nessas fotos aí. Todos desenvolveram tumores terríveis, tadinhos, os bichinhos sofreram muito, ficaram com câncer e todo tipo de desregulação hormonal. E foi demonstrado por experimentos, então, em animais que causam desordens gastrointestinais, desregulação endócrina séria, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, depressão. E até agora, até em estudos de epidemiologia, foi demonstrado que regiões que têm, lá na Califórnia, demonstraram que aumenta o risco de autismo, infertilidade, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, intolerância ao glúten. Essas intolerâncias aí podem estar relacionadas à contaminação por glifosato, porque, como eu falei, ele inibe enzimas importantes no metabolismo humano e dos animais em geral, né? É uma loucura. Essas intolerâncias podem estar relacionadas sim à contaminação por glifosato. Na União Europeia, o glifosato, o limite de presença de glifosato na água é 30 miligramas, não, 0,1 microgramas por litro, né, na água. E no Brasil é 500. Ai, meu Deus do céu. O 2,4-D, gente, o 2,4-D, ele era... A história dele está ligada à Guerra do Vietnã, lá quando a Monsanto também, né, sugeriu ao governo americano que jogasse herbicida nas matas lá do Vietnã para conseguir ver os inimigos, porque os vietnamitas se escondiam na floresta. Daí o governo americano comprou o tal do agente laranja e lançou sobre aquelas florestas. E o herbicida vinha contaminado com dioxinas e furanos, que são as substâncias mais perigosas que a humanidade já inventou, porque não é natural, é artificial. É teratogênico, é cancerígeno, e não é degradado no ambiente. Então, até hoje, tem uma população que sofre com os efeitos daquela contaminação ambiental da Guerra do Vietnã, que foi um processo que foi passando de geração em geração, e o ambiente continua contaminado, né? Então, o 2,4-D é um
produto derivado daquele agente laranja. Ele é o princípio ativo semelhante. O que se descobriu? Que o que causava os problemas era dioxinas e furanos contaminantes. Então, o que a indústria fez? Olha, não, a gente vai produzir 2,4-D, mas a gente limpa, a gente purifica o produto lá na indústria para que o 2,4-D não venha com dioxinas e furanos. E aí a Anvisa aqui no Brasil, né, o 2,4-D é permitido no Brasil com um limite bem baixo da presença de dioxinas e furanos, porque durante a fabricação do 2,4-D sim gera-se dioxinas e furanos. Acontece que as indústrias não estão caprichando e o 2,4-D está vindo sim com dioxinas e furanos em concentração acima do permitido. A Anvisa não consegue fiscalizar, porque vejam que é o segundo agrotóxico mais vendido no Brasil. É muito difícil fiscalizar, porque exigiria um aparato químico muito sofisticado e no país inteiro. E aí o que acontece? Nós estamos contaminando irremediavelmente o ambiente no Brasil com umas substâncias, dioxinas e furanos, que são terríveis. Vejam as fotos das crianças, nascem sem olho, outras com deformidades seríssimas. O 2,4-D sozinho causa câncer de estômago, linfoma, não-Hodgkin, mal de Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrópica, infertilidade, ele sozinho. E agora os contaminantes, que são dioxinas e furanos, câncer, efeitos reprodutivos e no desenvolvimento e regulação endócrina, diabetes, danos neurológicos, meu Deus, danos ao fígado e à pele, entre outros. Até já se usou em crime, né, dioxinas e furanos, mataram um político lá na Ucrânia com dioxina e furano. Ou seja, é muito, muito horrível isso, que o Brasil usa o 2,4-D. Ele está sendo muito utilizado em implantações de soja transgênica para secar a soja. Ou seja, nós estamos espalhando 2,4-D em tudo que é canto, glifosato em tudo que é canto. E vejam o risco que isso representa para a saúde e para as nossas crianças e para o futuro, porque o 2,4-D, a contaminação dele com dioxinas e furanos não sai, é permanente. Aqui eu trouxe um dado que eu considero muito, muito, muito relevante. Aliás, dois dados, né? A professora Larissa Bombardi, da UFES, que publicou esse livro, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Gente, esse livro é muito interessante. Também tem o dado do IPEA que confirma esse mesmo dado. Gente, 79% dos agrotóxicos usados no Brasil são usados em 4 culturas. Eu estou falando 79%, quase 80% é usado. 52% na soja, 10% no milho, 10% na cana e 7% no algodão. 79% da quantidade de agrotóxicos é usado nessas 4 culturas. E um detalhe importantíssimo que a doutora Sônia Felipe trouxe para a gente no livro Carnelatria: a soja não é utilizada para alimentar humanos, ela é utilizada para alimentar animais. 96% da soja é utilizada para alimentar animais, para pecuária, seja no caso no Brasil, ou exportado para isso. Milho também, 80% não é usado na alimentação humana, é usado na alimentação animal. E aí a gente pensa, nossa, mas os animais são utilizados na alimentação humana. Certo, mas só que tem um detalhe. Primeiro, nós não precisamos de bicho para viver, carne e produtos de animal. Depois eu vou falar sobre isso. E segundo, o impacto ambiental disso. Para que a gente está fazendo tudo isso, todo esse desmatamento, tudo isso para alimentar animais? Isso é algo a ser pensado. O impacto que fica no Brasil. Ontem até eu vi um rapaz emocionado lá, um repórter falando emocionado que o Brasil é um grande celeiro do mundo, que o Brasil produz alimento para o mundo, que o mundo precisa acabar com os famintos. Gente, se nós não alimentássemos animais com soja e milho, se nós pegássemos a soja e o milho, que são alimentos nobres para o ser humano, se nós dessemos diretamente para os seres humanos, nós estaríamos ganhando 90% da energia contida nesses alimentos. Por quê? Quando a gente dá soja e milho para animais, esses animais consomem 90% dessa energia.
em torno de 10% volta para o ser humano na forma de alimento de carne e ovos. Então, se em vez de dar para o animal, a gente desse esses alimentos, soja e milho, que são alimentos nobres, a gente desse diretamente para seres humanos, aí sim a gente ia combater a fome. Mas como a gente está fazendo hoje, produzindo soja e milho para alimentar animais, a gente não está diminuindo a fome no mundo. Com isso aí, não. E agora eu vou falar sobre os impactos ambientais dessa produção de soja e milho e da pecuária. Então, para a gente entender melhor o contexto, eu trouxe aqui os principais produtos exportados pelo Brasil em 2019. Primeiro, soja. Quinto, milho. Sexto, carne de bovino. Sétimo, carne de frango. Nono, farelo de soja. E décimo, café. Então, com isso, a gente vê a importância do agronegócio realmente para a economia brasileira, né? Do complexo da soja, aqui a gente viu a exportação em 2017, 68 milhões de toneladas. Em 2018, 83 milhões de toneladas. Em 2019, 72 milhões de toneladas, né? Parece que diminuiu, mas em 2020 o contexto já mudou de novo. E um detalhe importantíssimo, 79% da soja exportada foi comprada pela China. Então, a China é o grande mercado comprador do Brasil dos produtos do agro. É um parceiro comercial imprescindível para o Brasil. Imagina, comprou 79% da soja. Do milho, né, o milho em 2019 foram exportadas 43 milhões 254 mil toneladas. E o destino do milho: Japão, Irã, Vietnã, Coreia do Sul e Egito. Carne bovina. Carne bovina, 41% foi importado pela China, no mercado 2,7 bilhões de dólares só a China. Aí Hong Kong, o segundo, né, com 11%, 741 milhões de dólares, Egito, Chile e Emirados Árabes. Então, aqui nesse quadro tem os grandes compradores da carne bovina do Brasil, né? E as exportações de carne de frango também, que é muito relevante também para a economia brasileira. Primeiro lugar, China, um mercado que em um ano movimentou 1,23 bilhão de dólares. Japão em segundo, quase 1 bilhão também, 801 milhões de dólares. Arábia Saudita. Então, aqui estão os mercados para onde vai o frango exportado pelo Brasil. Aqui eu trouxe um quadro com os dados do IBGE, do Sidra, com os números do rebanho bovino, suíno e galináceo do Brasil de 2014 e 2019. Então, em 2014 havia 212.366.132 bovinos no Brasil e em 2019 aumentou para 214.893.800 bovinos. Suínos, 37.930 lá em 930.000 lá em 2014, aumentou para 40.556.892 em 2019. E em galináceos, 1 bilhão, exatamente, 1.320.749 e 401 animais em 2014, 1.466.556.199 galináceos em 2019. Aqui só para comparar, eu coloquei a população humana do Brasil em 2014 e 2019, né? Então vejam que em 2019 tinha mais boi do que gente no Brasil. A quantidade de suínos, 40 milhões contra 210 milhões de humanos. E a quantidade de galinhas, de galináceos, 1 bilhão e 466 mil, quase 1 bilhão e meio de galináceos para 210 milhões de humanos, né? Aqui a gente vê Santa Catarina, gente. Santa Catarina é mais chocante ainda. Santa Catarina em 2014 tinha 6.727.000 humanos. Em 2019, 7.164.000 humanos. E aí vejam aqui nesse quadro ao lado
a população em Santa Catarina de bovinos, suínos e galináceos. Vejam aqui em 2019 a gente tinha 4.452.000 bovinos, 7.590.000 suínos, ou seja, já tinha mais porco que gente em Santa Catarina em 2019. E galináceos, 130.681.617 galináceos em Santa Catarina, para uma população humana de 7.164.000. Ou seja, vejam que os animais, se um dia eles se rebelarem, nós estamos perdidos, né? Brincadeiras à parte, eu já vou explicar por que eu coloquei esse dado aqui numa disciplina de gestão ambiental. Primeiro, eu gostaria de lembrar que a pecuária repercute em consumo de soja e milho, e a gente viu que 52% do veneno usado no Brasil é usado na soja e 10% no milho, sendo que 96% da soja é direcionada para a pecuária, seja no Brasil ou no exterior, e 80% do milho é direcionado para a pecuária. Mas vamos ver aqui o que significa o impacto, qual é o impacto da pecuária no Brasil. Eu peguei esses dados, a fonte desses dados aqui, que eu vou mostrar para vocês, é também o livro Carnelatria, da professora Sônia Felipe. Ela buscou diversas fontes da literatura para chegar nesses números. Então, quando a gente vê que foram abatidos em 2018 32.042.688 bovinos no Brasil, isso é dado do IBGE, né? A gente vai ter associado a isso o consumo de 1,05 trilhões de litros de água. Essa água, gente, não é só usada para o animal, é o consumo total do ciclo de vida dele inteiro, considerando a produção dos alimentos e a higiene e o consumo do animal mesmo. 1,57 bilhões de toneladas discretas geradas por esses animais todos, a quantidade de animais aqui, e 287,8 milhões de litros de sangue liberados no abate. Isso é dado minucioso. Se vocês quiserem conferir, leiam esse livro, A Carnelatria, que ela explica direitinho de onde saíram esses números. Suínos. Dos 44.337.205 suínos abatidos em 2018 no Brasil, isso ocasionou um consumo de 33,26 bilhões de litros de água no ciclo total de vida do animal, 88,67 milhões de toneladas discretas e 133 milhões de litros de sangue liberados no abate. São números muito bem elaborados, muito bem pesquisados, e tudo é em cima de estudos que a professora fez na literatura e também dados do próprio setor produtivo. Galináceos, 5.598.497.766 galináceos abatidos no Brasil em 2018. Esses animais, durante seu ciclo de vida, consumiram 199,4 bilhões de litros de água, 223,7 milhões de toneladas discretas foram geradas e 1,70 bilhões de litros de sangue liberados no abate. Então, isso aqui mostra que a pecuária repercute em grande impacto ambiental no Brasil. Grande impacto ambiental no Brasil. E aí vocês vão dizer, ai professora, mas aí isso é exportado, isso gera riqueza. Gente, o que será que, se a gente não trata as excretas humanas adequadamente, nós vimos lá no comecinho, né, dessa aula que o tratamento de esgoto humano no Brasil é uma tragédia. Imagina então o que é feito com essas excretas dos animais. Imagina o impacto ambiental de toda essa quantidade de água consumida, de excretas, de resíduos liberados no ambiente, de sangue. E aí vocês vão dizer, mas professora, isso é alimento, é importante para o ser humano. Inclusive ontem, um rapaz lá na televisão, no jornal, engrandecendo o agro brasileiro.
as exportações de alimento do Brasil para alimentar o mundo. Gente, dá licença só um pouquinho. Nós acabamos de ver que as exportações do agro brasileiro se dirigem, sim, principalmente para a pecuária. Soja e milho são direcionados para criar bicho. Se fosse para alimentar humanos, a gente teria um lucro muito grande. O animal, ele consome a energia que ele do alimento. Então, por exemplo, se a gente dá soja e milho para um animal, ele vai utilizar essa energia para crescer, para se desenvolver. Se a gente pegasse soja e milho, que são alimentos nobres para o ser humano, e dessemos diretamente para o ser humano, nós teríamos um lucro de aproximadamente 90% em termos de energia. Não precisaria passar pelo animal. Pode ir direto para o ser humano. O milho e a soja são alimentos nobres para o ser humano. Aí vocês vão dizer, ai professora, mas a gente precisa de carne, de leite, de ovo para viver. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Os milhões de veganos que existem no mundo comprovam, nós não precisamos de alimento animal para viver. Aliás, ao contrário, quem é vegano costuma viver mais, porque os alimentos derivados dos animais não fazem bem para a nossa saúde. Eu sou vegetariana desde janeiro de 98, não como nenhum bicho, mas eu ainda não sou vegana. E eu posso dizer por experiência própria, a minha saúde melhorou muito depois que eu parei de comer carne. E agora vejam o impacto disso no Brasil. A gente pega o porquinho lá, trata. Eles têm uma vida muito infeliz, esses animais. É uma coisa que a gente não vai... No futuro vão pensar como é que eles faziam essa crueldade com os animais, né? Porque os animais são confinados, eles têm uma vida que não é natural, eles não têm uma vida feliz, eles só nascem para comer, engordar e morrer. E procriar, até a procriação deles já é completamente fora do natural, né? As galinhas, os animais como sofrem, são mamíferos, né? O porco e o boi, eles são mamíferos, eles são sensíveis. O sofrimento imposto a esses animais de criação é algo que no futuro eu tenho certeza que não vai ser compreendido, não vai ser aceito. E para que tudo isso? Para exportar, a gente pega esses porquinhos, a gente pega esses bois, essas galinhas, eles geram todo esse impacto ambiental aqui, daí a gente mata, deixa bem limpinha a carne, embrulha e manda para fora. E o ônus fica aqui. Que ônus é esse? É o ônus do uso de agrotóxicos, é o ônus de todo o rejeito que vai contaminar o ambiente, e o tratamento não é adequado, os nossos lençóis freáticos estão... os nossos recursos hídricos em geral estão contaminados por isso. Os nossos trabalhadores também sofrem, porque isso não é falado, né? Nas indústrias que processam a carne é muito comum ter problemas nas articulações. Os trabalhadores têm diversos problemas de saúde por causa do tipo de trabalho que eles executam. Ou seja, nós temos um ônus enorme aqui, que fica aqui, e a gente manda a carne limpinha para o exterior, né? Aqui eu destaco um dado que a própria FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela destacando a importância, a relevância da pecuária no seu ciclo inteiro de produção como fonte de liberação de gases de efeito estufa, né? E então responderia a pecuária por 14,5% de todas as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa. E os bovinos seriam os principais responsáveis, né? Por causa do ciclo total de produção e também porque eles têm a fermentação entérica, né? Libera metano. A própria ONU, nesse documento de 2015, sugere que a gente vá para um consumo menor de produtos da pecuária para minimizar os impactos ambientais. Claro que a tendência é o contrário, né? E eu gostaria muito que vocês assistissem o vídeo Cowspiracy, está disponível gratuitamente no YouTube. Gente, esse vídeo é muito esclarecedor. Ele mostra que realmente a pecuária é um grande fator de risco para a gente como humano por causa da degradação ambiental, inclusive como
fonte de gás de efeito estufa associada a todo o ciclo produtivo. Esse filme é muito, muito relevante. Eu sugiro que vocês assistam. Agora, durante a pandemia, eu tive a oportunidade de ler esse livro incrível que chama Armas, Germes e Aço, do pesquisador Jared Diamond. Muito interessante. E aí ele já traz que os seres humanos convivem há muito tempo com os animais, e ele trouxe aqui a lista dos animais que transmitem doenças, né, para o ser humano. Sarampo do gado, tuberculose do gado, varíola do gado e outros rebanhos que tinham varíola, eles são portadores da doença transmitida para o ser humano. Gripe, vem de porcos e patos, coqueluche, porcos e cães, febre terçã maligna, aves. E agora a gente está aí com a Covid, né, que a suspeita é que tenha começado pelo contato de seres humanos com morcegos, né? Na verdade ainda não está bem esclarecido isso, mas foi uma hipótese levantada até na mídia. Então, quem puder ler esse livro é bem interessante. Então, para a gente continuar um pouco, explorar essa linha de raciocínio que eu tenho apresentado aqui, novamente eu mostro aqui o gráfico do que as pessoas morrem no Brasil, né? Os homens, o principal causa de morte são doenças no aparelho circulatório, depois causas externas, como a gente já viu, violência, e em terceiro lugar, neoplasias, né? E entre as mulheres, a principal causa de óbito também é doenças no aparelho circulatório, e em segundo lugar, neoplasias, câncer. Quando a gente vê os dados, né, são do número de óbitos por neoplasias no Brasil, de 2009 a 2018. Em 2018, a gente teve um total de 227.920 óbitos, sendo 119.063 do sexo masculino e 108.841 do sexo feminino. Os homens, no período total, né, 2009 a 2018, foram 2 milhões de óbitos, sendo a maioria 53,1 do sexo masculino e 46,9 do sexo feminino. Os homens morrem mais de câncer, né, do que as mulheres. Aqui tem os dados, então, no gráfico. Quando a gente vê a proporção, né, pela população, por 100 mil habitantes, a gente vê que a mortalidade no Brasil, os estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e além do Rio de Janeiro e São Paulo, estão entre os 5, tanto para a mortalidade masculina quanto a feminina. E quando a gente compara com os outros países da América Latina, é interessante ver, olha, Uruguai, a mortalidade por câncer é muito maior, Chile e Argentina, não como país, mas se assemelha aos estados do sul do Brasil, né? O Uruguai é um país que tem realmente um índice de mortalidade por câncer muito elevado. Não sei por que esses países têm esses índices acima do Brasil, mas suspeito que seja por hábitos de vida, incluindo alimentação, que, né, esse pessoal que gosta de carne pra caramba. E é um fator de risco, mas eu não posso opinar sobre isso, é só uma suspeita. Aqui eu trouxe números da mortalidade por suicídio. Por quê? Porque é um problema muito triste, né? Uma morte por suicídio é uma morte que deixa uma marca muito triste na sociedade, e não só por isso, porque existem vários estudos que fazem correlação da depressão e inclusive com seu desfecho em suicídio com contaminação ambiental, por exemplo, por agrotóxicos. Tem agrotóxicos que causam depressão, eles afetam o sistema nervoso, então isso tem como uma das consequências aumento de índice de suicídio. É um dado muito triste que de 2009 a 2018 a gente teve 108.020 óbitos por suicídio no Brasil, e que aumentou, passou de 9.374 para 12.733 ao ano. Teme-se que agora com a pandemia, com todo esse contexto aí, os números tenham aumentado. 79% dos suicidas são homens, isso se mantém ao longo do tempo, né? E a gente vê um quadro, então, bastante preocupante da evolução dessa violência
violência, né, porque está entre as causas de morte violenta. É muito preocupante o que acontece. Aqui a gente vê a proporção de óbitos por suicídio a cada 100 mil habitantes. Observa-se que a taxa da mortalidade masculina é bem maior do que a taxa feminina, né? No Brasil, essa taxa alcançou 10 por 100 mil habitantes para o sexo masculino, enquanto que para o sexo feminino foi um pouco maior que 2. E aqui, novamente, Uruguai, Chile e Argentina com índices maiores do que o Brasil, se bem que os estados, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os que mais têm os índices mais altos para suicídio do sexo masculino, eles são equiparáveis, exceto para o Uruguai, que o Uruguai também, além do câncer, também suicídio no Uruguai é bem mais, a taxa é bem maior do que no Brasil. E do sexo feminino, interessante é que Roraima aparece na frente, na verdade aparece empatado com Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, vejam que aparecem tanto para o masculino quanto o sexo feminino, a taxa de mortalidade por suicídio maior, né? Piauí e Roraima também. Então são 5 estados: Piauí, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, os que têm maiores índices de suicídio por mortalidade por suicídio, tanto masculino quanto feminino. Então aqui eu trouxe algumas documentos e livro que eu sugiro que quem tiver interesse nesse assunto leia, né? Esse livro, Ensaio sobre Poluição e Doenças no Brasil, foi publicado em 2018. Ele contém os assuntos que foram tratados aqui, são abordados no livro e tem bastante detalhes, tudo com citação e referência bibliográfica. Está disponível gratuitamente na internet, mas também pode ser adquirido por um preço bem baratinho lá na editora. Aqui esse livro, ele foi um documento produzido a pedido do presidente dos Estados Unidos em 2010 e fala realmente das substâncias presentes no ambiente que podem estar relacionadas ao desencadeamento de câncer. É um documento muito interessante, fala do bisfenol A, fala dos fitalatos, fala de um monte de substâncias presentes no ambiente e que podem estar relacionadas com a epidemia de câncer que a gente está observando, não só nos Estados Unidos como no resto do mundo, né? Esse artigo científico também eu sugiro que leiam, porque tem dados bem atualizados sobre os efeitos agrotóxicos na saúde humana. Ele é de 2016, mas é um artigo de revisão muito bom, muito bom.